Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos terminando hoje o livro de Jeremias. 52 capítulos lidos com você e terminando praticamente quase no finalzinho do Velho Testamento. Eu estou terminando de ler a Bíblia, estou tão feliz porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. E a sua palavra, ele testifica isso do Senhor em nossas vidas. E eu agradeço a Deus por poder ler junto com você. Eu sei que é difícil, né? Como você vê, não tem uma constância, porque a vida nos proporciona, às vezes, muitas das vezes, desculpa, sem tempo para ler, mas nós precisamos ler. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos ver que está escrito, que ninguém está inventando nada. Então, corra, pega a sua Bíblia em Jeremias 52, o último capítulo de Jeremias. Vamos ler junto. A queda de Jerusalém. Jerusalém eram as pessoas o quê? Escolhidas de Deus, né? Vamos ver o que aconteceu. Vai ter a queda dela. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Amutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Líbina. 2. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado. Então, olha, o rei pecou contra Deus, como o rei Joaquim também havia feito. 3. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Então, eles pecaram contra o Senhor, e o Senhor ficou furioso. Continuando. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Zedequias. No ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Olha só, esse povo inimigo veio atacar Jerusalém com a permissão de Deus, lembra? Por quê? Porque esse povo também não queria saber de Deus. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. Isso, o povo de Nabucodonosor cercando Jerusalém. 5. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou. Ou seja, como eles viviam em lugares rodeados de muralhas, e ali ficou fechado, e ele ficou cercado muitos anos, a comida que tinha lá estava terminando. Então as pessoas estavam quase morrendo de fome, né? Porque não tinha mais o que comer. Estamos lendo Jeremias 52, 7. Quando os babilônios abriram, voltando, 6. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer em Jerusalém, que estavam cercados pelo povo inimigo. 7. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, deram uma falha lá, né? Os guardas que estavam de sentinela guardando, quando eles falharam, olha o que vai acontecer. Todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu no palácio de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram. Então prenderam o rei e todos os soldados fugiram. Ficou o rei lá. 9. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ripla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ripla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Então, na frente dele, os filhos dele foram mortos. Também mandou matar as autoridades de Judá.
11. Depois mandou furar os olhos de Zedequias. Zedequias, rei de Jerusalém, de Judá, né? Acho que era Judá. Que desobedeceu a Cristo. Olha as coisas ruins que aconteceu com ele. Daí a importância de você se preocupar se você está agradando a Deus ou não. Isso é muito importante. Zedequias não agradou a Deus. E viu os filhos dele morrer na frente dele, as pessoas, os autores, viu, e o olho dele foi furado. E depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Levaram ele prisioneiro, mesmo cego. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. Então, ele ficou, esse governador, rei, que pecou contra Deus. Aconteceu tudo isso. Cego, e ficou preso até morrer. Busca o Senhor. Continuando, a destruição do templo. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor, a Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do exército, entrou em Jerusalém. Conseguiram entrar lá. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaladã levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado leste e oeste dos operários e especialistas. 16. Mas deixou em Jerusalém alguma das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uva e nos campos. Então sobrou um povinho lá, pobrezinho. Eles tiveram misericórdia deles e deixaram eles lá. 17. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia, as riquezas foram levando. Levaram as pás, as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios da lamparina. Levaram as tigelas onde era recolhida o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Então eles levaram tudo, saquearam, né? Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para a cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. 20. Estamos lendo Jeremias 52, versículo 20. Hoje termina o livro de Jeremias. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo. Isso é, as 2 colunas, as carretas, o grande tanque e os 12 bois que o sustentaram. 21, 22. As 2 colunas eram iguais. Cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze que media 2,20 metros de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romas. Tudo isso também
era de bronze, no enfeite redilhando de cada coluna havia 100 romas, sendo que 96 delas podiam ser vistas no chão. Terminando, o povo de Judá é levado para a Babilônia. Então, eles saquearam, mataram alguns e levaram alguns como prisioneiros e deixaram um grupozinho pobrezinho lá dentro da cidade ainda, certo? Tacaram fogo, quebraram a muralha, fizeram tudo com Jerusalém, porque os reis daquela época não estavam buscando o Senhor. É daí a importância dos nossos governantes buscarem o Senhor, porque você vai ver na Bíblia que todos os governantes que governaram com temor ao Senhor foram bem-sucedidos, tiveram um reinado longo e próspero. Mas aqueles que reinavam e não tinham Deus como soberano, como respeitando a Deus, eles tinham um reinado bem conturbado, ruins, e eram mortos de forma bem drástica, certo? Terminando, Nebuzaradã, o comandante geral, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. 26. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ripla. 27. Na terra de Amate, ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabuco levou no 7º ano do seu reinado. Levou 3.023 no 18º ano, 832 de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levados 4.600 pessoas. Tudo isso foram levados de Jerusalém, presos para a Babilônia. 31. No ano em que... Olha, mas se a gente for olhar esse povo aí tu diz, é grande, né? Mas se a gente for olhar no mundo todo, pessoas que não seguem Jesus, que não buscam, que não têm Jesus como Senhor e Salvador e único, é mais do que isso aqui, mais de 4.000. Tem muita gente ainda que não busca o Senhor, hoje ainda. Assim como esse povo não buscou, se rebelou, né? Rebelou contra Deus. Deus não gosta disso. Não se rebele contra o Criador. Busque a Deus, certo? Enquanto Jesus não vier nas nuvens nos buscar para nos julgar, e se somos condenados ou absolvidos, ele está de braços abertos para te perdoar de todo o pecado e para te aceitar a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus me aceitou no momento de angústia, lá no jardim, lá do hospital Belém, aqui de Belém. Meu pai doente, e eu orei ali e Jesus me atendeu naquele instante de tardinha, num domingo, né? E eu me entreguei ao Senhor. Então, a qualquer momento, você pode se entregar ao Senhor, tá bom? Continuando. 31. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Olha, isso aqui foi liberado. 32.
Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que as dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. Olha só o carinho de Deus, né? Você pensa, Deus é mau, ele destruiu todo mundo. Não, mas no meio de todo aquele povo que foi, tinha uns que se arrependeram, né? Que disseram, Deus, tem misericórdia, me perdoa porque eu não estava te seguindo, né? Eu estava buscando. Sempre tem alguém. E aí Deus coloca pessoas para guardar os seus. E esse cara aqui, olha, foi guardado. Joaquim, né? Foi guardado. Em meio a toda essa confusão, ele foi poupado. Olha o carinho de Deus. É um dos que com certeza se arrependeram, né? De estar buscando outros deuses. É aqui, ó. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que aqui os outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. 33, o último versículo de Jeremias 52. 33. Assim, deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. Olha Deus guardando Joaquim. 34. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Olha aqui no finzinho, depois de tanta coisa ruim, Deus mostrando para você que os justos, as pessoas que se arrependem e voltam para o Criador, ele os perdoa. Joaquim é um exemplo aqui no último capítulo de Jeremias. Estava no meio daquele povo que não estava buscando o Senhor, mas depois se arrependeu e o Senhor mudou a sua sorte. Que o Senhor mude a sua sorte, tá? Que você mude, deixe de ser inimigo de Deus e passe a ser amigo de Deus. Terminamos o livro de Jeremias, glória a Deus. E vamos começar amanhã Lamentações, tá bom? Um beijo e vamos orar agora, nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por estar conosco, pela leitura da palavra, pelo fim, Senhor, da leitura de Jeremias, 52 capítulos, lendo, Senhor, com o teu povo, lendo no Facebook, lendo, Jesus, no YouTube. Muito obrigada. Que eu continue, Senhor, terminando a leitura da tua palavra, juntamente com todos aqueles que nos acompanham. Perdoa nossos pecados, nos ajuda e que possamos ser luz. Em nome de Jesus, eu que te oro, te agradeço, entregando todos nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Tchau, prima.